Bom, então falando aí sobre qualidade na educação básica, hoje a gente vai falar de alguns aspectos e alguns assuntos, aí dando continuidade a esse assunto. E a gente pode falar de algumas coisas que ajudam na melhora, na qualidade dessa educação básica e outros aspectos, outras coisas que atrapalham, que a gente enxerga como problemas de fato nessa educação básica. Então, a educação pública tem coisas boas e tem coisas ruins aí. E a gente sempre tem aquela imagem, né? Eu sempre propaguei esse discurso também de que nós, desde quando, antes da gente entrar na faculdade de educação e depois, a gente tem eu tinha essa visão, né, que nossa, a educação pública no Brasil ela é muito ruim, ou ela é ruim, ela precisa melhorar, precisa haver mudanças e tudo mais. E, então hoje em dia não, hoje em dia eu evito usar algumas palavras, por exemplo, se falar em um problema da educação pública. Então existe um problema de educação no Brasil. Então essa frase hoje eu já não uso ela mais. Quando eu escrevo, quando eu falo sobre educação no Brasil, no século XXI. Então eu acho que na minha visão não faz sentido falar de um problema. Existe um problema de educação pública no Brasil hoje. Assim como não usar aquela outra frase, tá vendo? Existe um problema de saúde no Brasil, um problema de saúde pública no Brasil. Então, esses dois campos aí, que eu andei pensando sobre eles e analisando assim, então eu tenho uma visão um pouco diferente hoje. Então eu evito falar dessas duas coisas. Por que eu encaro a saúde pública no Brasil hoje como uma conquista, como algo bom, algo que existe, que funciona e que está disponível para todas as pessoas no território nacional. Então hoje todo mundo tem acesso a uma, a uma saúde pública. Então você tem um sistema único de saúde, então você tem acesso a vacinas, você tem acesso a um acompanhamento desde o nascimento da criança, tem um acompanhamento, tem entregas de remédios gratuitos, você tem serviços médicos gratuitos, acesso a um médico, que é algo extremamente caro, a medicamentos, a procedimentos, tratamentos que são extremamente caros. E se por um lado a gente fala que o Brasil é a terra dos impostos, né, que tem todo esse problema de imposto, que vai justamente grande parte para educação e outra parte para a saúde, muito acertadamente, então a gente também se beneficia bastante, nós que moramos no Brasil. Então o SUS ele acaba sendo um indicador de que há uma saúde pública no Brasil e ela de certa forma ela funciona. Por isso que hoje, no século XXI, e pensando melhor sobre o assunto, eu falo de uma conquista da saúde pública para os pobres, para os ricos, no Brasil, para todos, né? E na educação não é diferente. Na educação nós temos uma educação pública. Hoje, toda criança de 4 anos de idade até o jovenzinho ali de 17 anos de idade, ele passa por esse percurso chamado educação básica. Ele aprende a ler, escrever, contar, aprende sobre a história do Brasil, a história do mundo, aprende um pouco sobre artes, se desenvolve fisicamente, né, socialmente, intelectualmente, culturalmente também. Então, eu falo de uma conquista da educação pública no Brasil hoje. Então, pensando nessa conquista da educação pública hoje, essa conquista também da saúde pública hoje, então vamos falar da educação. Pensando nessa conquista da educação pública, então tem alguns pontos, alguns problemas que ainda
persistem e que eu considero particularmente alguns pontos importantes aí, alguns pontos preocupantes. Então, por exemplo, um problema que a gente tem é a evasão escolar. Então, o aluno ele não vai para a escola, o aluno do ensino médio principalmente. Então, no final, essa etapa final da educação básica, o aluno ele não vai para a escola. Só que a gente tem que lembrar que o aluno do ensino médio ele é um adolescente, um jovem, então ele tem esse desinteresse pela escola, ele tem um desinteresse pela casa dele, pelos pais dele, pelo mundo no geral. Então, não adianta a gente querer agradar o jovem, querer mudar o currículo, querer deixar a escola mais interessante, porque o aluno, isso faz parte da característica que ele está passando ali, biologicamente falando, nessa questão de desenvolvimento que ele está passando ali nessa adolescência, nessa juventude. Então é importante o quê? A parceria das famílias, principalmente dos pais das famílias, para que esse aluno esteja na escola, independente se ele gosta ou não, ele tem que estar lá. Então existe esse problema de evasão, mas isso não é um problema da escola. Não é um problema da escola, não é um problema do professor, não é um problema do diretor, do coordenador. Não é que a escola é ruim, é chata, é que o aluno ele não entendeu que precisa ir para a escola, e às vezes os pais vão reclamar com a escola, falar que a escola é ruim, e quando deveria fazer o contrário, né? Dependendo se a escola é ruim ou é boa, você precisa frequentá-la. E outro problema também é falta de professores. Então, isso é um problema grave também. Hoje você tem um acesso maior a cursos de formação de professores, o que é muito bom, né? Faculdades de formação de professores, cursos de licenciaturas, seja presencial, seja semipresencial, seja à distância, mas é importante que haja pessoas formadas nos cursos específicos, nos componentes curriculares específicos, né? Professor de história formado em história, professor de português formado em português, professor de sociologia formado em ciências sociais, professor de filosofia formado em filosofia. E então você tem o professor certo com a formação e ali na sala de aula. Então essa falta de professores é um ponto preocupante aí. E outro problema da educação pública hoje é a questão das salas superlotadas. Então você ter no ensino fundamental 2 você ter 37 alunos na sala de tarde, adolescentes, então fica complicado, fica muito. Então é péssimo isso para o professor e é péssimo para os alunos que não vão aprender nada ali numa sala com 37 alunos ali agitados às 5 horas da tarde, naquele calor do verão. Então é um negócio complicado. E tanto para o Fundamental 2, Fundamental 1, educação infantil, então você ter 15 alunos por sala, 25 alunos por sala. Então essa é a quantidade correta, mas a Secretaria da Educação e o Ministério da Educação nunca fizeram nada em relação a isso. Eles querem salas sempre com 40 alunos. E eu acho que uma sala de um ensino de curso superior, faculdade com 40 alunos, tudo bem. Mas para jovens, adolescentes, crianças, não é admissível. Outro ponto também importante quando a gente fala de qualidade na educação pública é em relação às avaliações externas. Se a gente pensa a educação pública no Brasil, então ela é medida e avaliada, né, a partir de uma avaliação externa, a partir do SAEB, de um sistema de avaliação da educação brasileira, e os alunos fazem provas ali, e aí os jornais vão noticiar que, nossa, a educação está muito ruim no Brasil porque os alunos estão com uma nota
em, em linguagem está com nota 5, em área de matemática está com nota 4, ciências da natureza os alunos estão com nota 3, na área de humanas está com nota 5, em linguagem está com nota 5. Então, e existem notas que às vezes elas caem, né? Como a gente viu aí o período da pandemia. Então, às vezes essas notas, os indicadores da qualidade da educação no Brasil, elas caem um pouco, às vezes sobe um pouco, cai. E aí se noticia que a educação está muito ruim. Então, isso não é uma verdade, porque a educação básica, a ideia é apresentar o básico para o aluno ali. Então, é um absurdo você fazer essa quantificação, essa padronização a partir de um número. Então, você fazer comparações sem relação pedagógica escolar ali e achar que só porque notas abaixo de 5 são ruins e notas acima de 5 são bons. Então, isso é de uma falta de... Na minha visão hoje, essa visão está um pouquinho equivocada. Então, você ter notas 3, 2, 3 na área de ciência da natureza, na área de matemática, mostrando que esses alunos estão presentes, se eles estiverem presentes e realizando essas provas, se estiverem presentes na escola, então isso não é um mau indicador. O mau indicador é a evasão escolar, é o fluxo de estudantes, a presença de estudantes nessas provas e na escola. Então isso é um problema. Agora, essa visão equivocada que a gente tem, que se as notas são de 0 a 10, 5, abaixo de 5 é ruim, acima de 5 é bom, isso funciona para o ensino superior. Para o ensino básico não é dessa forma. Então esse é um ponto equivocado. Então esse indicador, quando ele mostra notas 3 e 4 para ciências da natureza, para áreas de linguagens, por exemplo, para o ensino médio, que é uma etapa que tem um conteúdo mais avançado, então isso é uma boa nota na minha visão. Então, para finalizar, eu vou concluir aqui, continuando falando da questão das notas, da avaliação externa. Então, eu acho super importante essa avaliação externa e eu acho importante que o aluno faça e vai dentro do possível aí, da condição social, cultural desses alunos. Então, se o aluno está presente no dia da prova, nessas avaliações externas, um SAEB aí, pensando nas escolas de várias regiões, né, do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste do Brasil. Então, o aluno está presente, ele fez a prova, isso já é bom. Se ele fez e chutou, e tirou uma nota baixa, tudo bem, mas ele fez. Ele foi lá, fez, leu as questões, assinalou, mas errou. Tudo bem, não tem problema. Também, para esse nível de educação, eu considero como positivo. E isso a gente vai melhorando. Então, é interessante que ele sente ali, quer fazer, quer chutar, tudo bem, mas vamos pensar para futuramente, e a partir do acompanhamento dos professores, dessa orientação, né? Ele de repente fazer uma leitura na próxima, de repente tentar acertar uma ou outra. Então é um passo de cada vez. E eu acho esses indicadores muito importantes, acho bons termômetros, só que a interpretação que é dada, tanto em relação ao pessoal da educação e em relação ao pessoal da imprensa, está um pouquinho equivocada em relação aos esses indicadores da qualidade da educação no Brasil. Por isso hoje eu falo de temos uma educação pública e os alunos podem participar dela e isso vai garantir um sucesso maior nas suas vidas aí.